capítulo 48, do versículo 11, eu vou até o 16, tá? Do 11 ao 16, Gênesis 48, do 11 ao 16. Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Jacó, Israel, ele chorou, lamentou por 13 anos a perda do seu filho José, e sofreu muito com isso. Ele acreditava que o seu filho José estivesse morto. 13 anos se passaram, e pela providência de Deus, houve então esse reencontro. Ele toma conhecimento que o filho está vivo, e Deus os aproximou novamente, e o Jacó, o Israel, chama José para abençoar a José. E ele diz: olha, eu não cuidara ver o teu rosto, eu não tinha mais esperança de ver o teu rosto, mas Deus me surpreendeu, Deus fez algo muito maior do que aquilo que eu imaginava ser possível. Ele fala, e eis que Deus me fez ver a tua semente, a tua descendência, meu filho, a tua semente. Versículo seguinte: então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante de sua face. Segue. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Pode seguir. Mas Israel, que é Jacó, estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito, e a bênção da mão direita, a bênção da primogenitura, era para recair sobre Manassés, mas por providência divina recaiu sobre Efraim. Deus dirigiu Jacó quando estava consagrando esses rapazes. O versículo seguinte: e abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Eu quero chamar a atenção disso aqui. Abraão, ele viveu 175 anos. Abraão andava com Deus, foi constituído amigo de Deus, e em tudo Deus o abençoou. Isaque, filho de Abraão, ele também andava com Deus. Deus era com ele, Deus o abençoava em tudo quanto ele fazia. Aonde ele colocava as plantas, a planta dos pés, aonde ele colocava as mãos, Deus o abençoava, Deus era com ele, Deus dava vitória, ele prosperava. E aí nós vamos ver Jacó, o filho de Isaque, o neto de Abraão. Jacó diz assim, o Deus que me sustentou, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia, quer dizer, ele não me deixou, desde o dia em que eu saí da casa de meu pai, de minha mãe, para dirigir-me à Mesopotâmia, a Padã Arã, a casa de um tio, por nome Labão. Deus me guardou nessa viagem, tanto na ida quanto na volta. Ele foi comigo, ele me livrou de todo o mal, me livrou de todos os perigos, me abençoou, me sustentou, o mal não prevaleceu
contra a minha vida. E é isso que nós temos que crer. Ele é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que está conosco, não nos deixa, não nos desampara em momento algum. A Bíblia Sagrada é muito clara. O Deus que me sustentou, guarda essa palavra, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até o dia de hoje. Deus não desamparou a Abraão, Deus não desamparou a Isaque, Deus não desamparou, Deus não deixou a Jacó, Deus o sustentou, Deus o proveu, Deus o abençoou em tudo. E este Deus que abençoou os patriarcas, Ele quer abençoar a você, Ele quer abençoar a mim, Ele quer abençoar todas as pessoas que verdadeiramente creem nele. Ele não te deixará, Ele não te desamparará em momento algum da sua vida. Nós vamos agora para o versículo 16, ele fala: o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Com a bênção de Deus, a pessoa ela vai multiplicar. A ordem de Deus é essa: crescei, multiplicai, enchei a terra, sujeitai. Não tem como a pessoa perder batalha se Deus está com ela. Se Deus está com ela, ela vai vencer hoje, vai vencer amanhã, depois de amanhã, e não vai ter crise que ela ou ele, que confia em Deus, não possa vencer, não possa superar. Quer ver um outro exemplo? Lá em 2 Samuel capítulo 5, versículo 10, por favor. 2 Samuel 5,10. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Vocês perceberam? A casa de Saul não prevaleceu contra a casa de Davi, ao passo de que a casa de Saul ia se enfraquecendo e perdendo forças, a casa de Davi ia aumentando e crescendo. Mas qual era o segredo? A Bíblia diz: porque Deus era com Davi, o Senhor dos exércitos era quem adestrava as mãos de Davi para a peleja, os seus dedos para a guerra, era quem ia abrindo o caminho, abrindo as portas, o abençoando em tudo, até que Davi conseguiu chegar ao lugar que Deus tinha preparado para ele. E é isso que Deus quer. Esse processo, perceba o processo, foram 7 anos e meio, 7 anos e meio de pelejas, de lutas, de divisões, de problemas, e Davi lutando e se fortalecendo e buscando a Deus, e Deus sendo com ele, e Deus dando a vitória. E a Bíblia conclui dizendo: e Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo. Os seus inimigos é que tem que retroceder, enfraquecer, perder forças na sua vida. Os seus inimigos é que tem que desistirem de você, e não você desistir por causa dos seus inimigos, porque em Deus nós vencemos todas as coisas, aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Deus é com você também, meu irmão. Deus é com você também, minha irmã. Você só não pode, no meio do processo, você desanimar, parar, desistir, jogar tudo para o alto. Ah, é porque alguém falou uma bobagem. Esquece esse negócio. Não fica colocando na sua cabeça coisas que pessoas falam. Coloca na sua cabeça e no seu coração aquilo que Deus fala. Guarda na sua mente, no seu coração, o que Deus está dizendo para você, porque com Deus você vai vencer. As pessoas falam o que elas acham que devem falar, dizem o que elas acham que devem dizer.
Vamos lá para o Salmo 3, olha que outra situação linda. Davi, na sua oração, dizia: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Que coisa, hein? Que situação, os adversários se multiplicavam. Ele falava: são muitos os que se levantam contra mim. Contra, são muitos. A favor, bem poucos. E Davi diz: são muitos que se levantam contra mim. Versículo seguinte: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Noutras palavras, nem Deus poderá livrá-lo de nossas mãos. Não há escapatória. Agora nós vamos botar a mão nele. Agora nós vamos pegá-lo. Agora nós vamos destruí-lo. Mas Davi, ele não temia, porque Deus estava com ele. Versículo seguinte, o 3: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Deus é quem ia coroá-lo com a vitória, como fez, né? Naquele processo que eu já falei para você, em que a casa de Saul enfraquecendo, mas a casa de Davi ia se fortalecendo, porque Deus era com Davi. E é isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. O versículo 4, preste atenção: com a minha voz clamei ao Senhor. Pastor, estou cheio de inimigos que se multiplicam, de adversários, de gente que se levanta contra mim. O que você tem que fazer como homem de Deus? O que você tem que fazer como mulher de Deus? Você tem que orar, você tem que consagrar a Deus, tem que abrir o seu coração. Não é ficar com raiva de pessoas. A nossa luta nunca foi, nunca será uma luta física. Você não tem que ficar batendo boca, discutindo com quem quer que seja. Nós não podemos ser contenciosos. A nossa luta é espiritual, a nossa luta, a gente resolve ela diante de Deus. Perceba que ele estava cercado de inimigos, cercado de pessoas que queriam destruí-lo, cercado de pessoas que se levantavam contra. E hoje em dia é diferente, pessoal? Não. Hoje em dia está cheio de pessoas que torcem contra. Está cheio de pessoas que, se você estiver na pior, elas vão até rir de você pelas suas costas. É ou não é verdade? Elas não torcem porque o teu sucesso incomoda. Mas o que nós temos que fazer é que esse homem de Deus fez. Ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor. A voz que Deus quer ouvir é a sua voz. Oração forte, oração eficaz, oração que funciona é aquela que sai dos seus lábios, que procede de um coração cheio de fé. Deus quer ouvir a sua voz, o seu clamor, a sua oração. E às vezes a pessoa está na luta, está sofrendo, e ela não ora, fica muda. Vai diante de Deus e resolve, coloca a situação diante de Deus. Deus, eu não vou contender com ninguém, eu não vou perder a minha paz. Deus, eu vou confiar no Senhor, sou teu filho, sou teu servo, minha vida está em tuas mãos, eu estou na tua presença, eu ando com o Senhor. Deus, é o Senhor quem vai cuidar dessa situação para mim, e coloca tudo nas mãos de Deus, que Ele vai resolver o seu problema. Agora, não perca a sua paz, não perca a sua saúde, não perca o seu sono. Versículo seguinte: eu me deitei e dormi. O que é isso, pastor? O homem cercado de adversários, cercado de inimigos, pessoas que queriam matá-lo, destruí-lo, gente se levantava contra o próprio filho, conspirou contra ele.
o seu melhor amigo, conselheiro íntimo, o seu conselheiro, o seu amigo íntimo se levantou contra ele, o traiu. Talvez se fosse alguns de nós aqui, não ia dormir uma semana, não ia dormir mais direito o mês inteiro, mas o Davi diz: eu me deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. O Deus que me sustentou desde que nasci até este dia. Essa é a mensagem de Deus para você. Ele não te deixou, não te desamparou, Ele é o teu provedor, o teu ajudador, o teu Deus, o teu pastor, nada te faltará, Ele não te faltará. E quando a gente tem essa confiança de que não estamos sozinhos, de que Deus está conosco, a gente vence qualquer batalha. Qualquer levante do inferno vai cair por terra, porque Deus nunca perdeu e o povo de Deus também não é perdedor. A Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que? É nisso que eu creio, nós somos mais do que vencedores, sobre todas as coisas, angústia, dificuldades, seja elas quais forem, Deus é maior e Deus está conosco. Amém, pessoal? Vamos lá para Salmo 23, o versículo 1, que eu quero pegar no original, fazer esse comentário. Diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor. Pastor é aquele que cuida, é aquele que sustenta, é aquele que alimenta, amém? É aquele que conduz o rebanho pelo caminho que ele deve andar. Aí ele declara: nada me faltará. Como eu já mencionei, no original, ele não me faltará. Deus não vai faltar a mim, Deus não vai faltar a você. Na hora que você precisar, pode clamar. Em qualquer área da sua vida, em qualquer área da sua vida, na hora que você precisar, com a sua voz, clame ao Senhor. Pode clamar a Ele de todo o seu coração, com toda a sua fé, com toda a sua confiança, que Deus não vai te deixar, que Deus não vai te desamparar. Amém? Hebreus 13, versículo 4, por favor. Hebreus 13, o versículo 5. 4 e 5, na verdade. Sejam vossos costumes sem avareza. Sem avareza, esse apego exagerado a bens materiais, ao dinheiro, essa ganância, essa cobiça. Nós não temos que ter isso em nós, tá? E por que nós não temos que ter esse apego exagerado a bens materiais, a dinheiro, sermos pessoas avarentas? Por quê? A Bíblia fala assim, ó: contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse, e aí está um segredo, porque Ele disse, e o que Ele diz? Não te deixarei, nem te desampararei. Não te deixarei, nem te desampararei. Jacó disse: o Deus que me sustentou desde que nasci até este dia, o Deus que foi comigo por toda a minha vida. Eu falei da idade de Abraão, né? Abraão viveu 175 anos e em tudo Deus o abençoou. O Isaac viveu 180 anos e em tudo Deus o abençoou. O Jacó viveu 147 anos e em tudo Deus o abençoou. O José, em tudo Deus o abençoou na sua trajetória. Moisés, que é um outro líder hebreu que eu estou estudando, em tudo Deus o abençoou, foi com ele, Deus deu a vitória. Josué, aquele guerreiro
que levou o povo a entrar e possuir a terra prometida, Deus foi com ele. Deus disse: não te mandei eu, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, por onde quer que fores. Ou seja, pessoal, se eu ando na presença de Deus, se eu ando com Deus, se eu tenho Deus comigo, meu irmão, qualquer luta que vier, em qualquer área da vida, nós vamos conseguir ganhar a nossa vitória. Porque às vezes vem dificuldade, e a pessoa que não tem Deus, ela fica perdida. Vem um problema, a pessoa que não tem essa fé que nós temos, ela fica desesperada. Surge uma crise conjugal, surge um problema familiar, surge um problema às vezes na saúde, nas finanças, na empresa, às vezes um problema nas relações, a amizade com alguém fica abalada, ou alguém tenta tirar proveito ou prejudicar você em alguma coisa, você já perde a sua paz. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Tem que colocar essa palavra no teu coração. Não te deixarei. Ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. Que maravilha, hein? O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor é o teu ajudador, o Senhor é o teu sustentador, é Ele quem te sustenta. Desde o dia do seu nascimento, Ele vai com você, se você não abandoná-lo, até o seu último dia de vida aqui na terra. E com Ele você não perde, jamais perderá qualquer batalha. Com Ele você vai vencer tudo, em todas as áreas da sua vida, e em tudo Deus vai te abençoar poderosamente. Amém, igreja? Glória a Deus. Então vamos louvar o Senhor. Fique de pé, no nome de Cristo. Coloque esse versículo, o Gênesis 48, 15 no telão, Gabriela. Gênesis 48, 15 no telão, por favor. O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Esse Deus está conosco. Posso ouvir um